a mensagem é, você está vendo aqui os sentimentos. Na verdade, você está ouvindo sobre o poder que os sentimentos têm sobre a vida de uma pessoa. Não defina e não deixe que a sua vida seja definida por sentimentos. Pegue e se apegue à palavra. Tome decisões pela palavra. Siga o caminho da palavra. Não siga o fluxo de sentimentos que já existem na sua família. Não siga um destino que você viu gente já seguindo porque agiu emocionalmente. Age espiritualmente. Receba a palavra e viva pela palavra. Porque é pela palavra que a gente ouve a voz do Espírito. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui, assim, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia e por essa oportunidade que o Senhor nos dá, estando aqui, podendo, meu Deus, mais um dia acrescentar a nós em primeiro lugar, porque nós não acrescentamos ao Senhor. Mas todo o tempo que nós passamos, dedicando-nos e fazendo a Tua vontade, nós acrescentamos a nós mesmos, nós crescemos, nós avançamos. Como diz o Senhor, aprendei de mim que sou humilde, manso e humilde de coração. E cada dia que nós nos voltamos para o Senhor, para ver e para ouvir, para aprender com o Senhor, para estar na Tua presença. Cada vez nós aprendemos, nós crescemos, e o Senhor pode, meu Deus, fazer algo grande, poderoso na nossa vida e nos usar para isso. Eu peço, usa-nos, que o Senhor conte conosco e que então sejamos abençoados. Eu consagro ao Senhor esse dia, por meio deste culto, da nossa busca agora, eu consagro ao Senhor a nossa vida. Eu peço poder, eu peço unção, eu peço a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor faça a obra, que o Senhor derrame do Teu poder, que o Senhor esteja conosco e que sejamos imensamente abençoados. Que o Senhor, meu Pai, assuma o controle deste culto, dessa reunião, e que ele seja uma bênção na nossa vida. E que assim também nós sejamos bênção onde fomos plantados e para aquilo que o Senhor nos chamou, para vivermos e para fazermos. É o que eu creio, eu peço e entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Eu quero mencionar aqui alguns exemplos de pessoas que, assim como nós, pessoas que tinham uma vida, uma situação, e estando num momento onde foram atacadas, digamos assim, tentadas, tomaram decisões baseadas no que estavam sentindo. E eu quero aqui cada uma pontuar
para que você pense a respeito. Primeiro, Caim. Caim foi dominado. Repita, dominado. A gente sente inveja. Sentir inveja, às vezes você não é aquela pessoa com uma total consciência. Qual consciência? Aquela que os 200 da tribo de Issacar tinham. A consciência de qual é o meu tempo. O que é para mim? O que já é para mim? O que nunca é para mim? O que ainda não é para mim? Porque nós temos 4 tempos na vida. Tem o tempo que já foi para mim. Tem o tempo que é para mim. É o meu tempo. É o tempo de Deus disso para mim. Tem o tempo que será para mim. E tem o tempo que nunca foi, nunca será. Sabe, aquele tempo de coisas, aquelas situações que Deus já deixou claro, não é para você. Não tenho isso com você. O que é nunca? Deus tem coisas que Ele fala, Ele cuida, Ele preserva, Ele protege. Ele envia o seu anjo. Ele envia a palavra e Ele diz, isso não é para você, você não tem que passar, você não tem que viver. Então, fica longe. Então, o Caim foi dominado pela inveja. E o que eu estava dizendo é que, às vezes, a gente sente inveja. Você vai amadurecendo nisso. Conforme você vai entendendo o tempo da sua vida, você vai parando de ter inveja das pessoas que estão vivendo um tempo diferente de algo que você quer viver. Porque tem coisas que você entende com a maturidade espiritual que não é para você. Não é para você. Não é para mim. Então, peraí, tem coisas que antes eu até queria, desejava, via alguém vivendo, tendo, e às vezes aquilo mexia comigo. Opa, eu queria estar vivendo isso que o fulano está vivendo. Eu queria ter isso que o fulano agora conquistou. Eu queria estar em tal lugar que o fulano chegou. Mas quando você se aproxima de Deus e você fica perto de Deus, tão perto, que rapidamente você percebe Deus falando algo com você, Deus dizendo algo para você, Deus te confortando, Deus te enviando mensagens de aprovação e de reprovação, porque tem coisas que Deus fala, eu não estou nisso aí. Você vai mesmo? Vai? Eu não vou junto. E aí, pesando mais a companhia de Deus, a presença de Deus, você, opa, Senhor, eu também não vou. Não é para mim. Não cabe na minha vida, já entendi. Tem coisas que vem o entendimento e a palavra de Deus deixando claro, isso não é para você agora. Lembra da expressão como é que é o nome lá? Lembra da expressão do Eliseu para o Geazi? Esse não era o tempo de você correr atrás de prata, de roupas, olivais, servos e servas. É Deus mostrando que tem coisas que tem tempo, tem coisas que é para depois, não é para agora. Agora Deus te coloca numa situação, Deus te coloca num aprendizado. Quando Deus te coloca para aprender algo, o que Ele quer? Pergunta difícil do Anderson. Quando Deus te coloca para aprender algo, o que Ele quer que você faça?
Oh, glória a Jesus, está vendo? Se a pergunta é tão difícil, você viu que a resposta veio. Então, tem momentos que a gente precisa, já pede agora para Deus, Senhor, me dá aquele dom que os 200 homens sábios da tribo de Issacar tinham. O tempo, o conhecimento, a sabedoria de discernir o tempo. Tem tempo que eu estou na condição do Geazi, é para eu aprender, é para eu observar, é para eu acompanhar alguém que já sabe, é para eu estar ali pegando, captando, absorvendo, recebendo e treinando. Tem tempo que é tempo de conquista. Tem tempo que é tempo de preparo. Tem tempo que é tempo de se alegrar com quem está conquistando. Tem tempo que é tempo de como que se fala? De nivelamento. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nós nos nivelarmos. Porque às vezes nós não temos mentalidade ainda de enxergar coisas maiores. Não tem gente que, por mais que você fale com ela, mostre para ela, ela não tem mentalidade para ver, ó, isso aqui é maior, isso aqui é melhor, isso aqui é algo superior. Tem gente que você está mostrando para ela, ó, isso aqui que eu estou te falando, isso aqui que a palavra está dizendo é superior ao que você já tem, é superior ao que você é superior ao que você conhece, é superior a tudo que você faz. E a pessoa, não, é uma pessoa impermeável, né? É uma pessoa fechada. Ela não está ali aprendendo. Então, voltando no Caim, o primeiro exemplo. O Caim foi dominado pela inveja. Tem gente que ainda tem inveja. Sim, eu disse certo. Não é que sofre pelas consequências da inveja dos outros. Não. Tem gente que tem inveja. E tem gente como Caim que é dominado pela inveja. Que quando a inveja vem, em vez da pessoa pegar aquilo e entender, peraí, por que eu estou vendo isso? Por que eu estou diante disso? Eu estou vendo que o meu irmão aqui, o Abel, ele teve uma atitude, humilde aqui seria dizer uma boa atitude, que ele fez certo, que ele agradou a Deus, que ele tirou dele, sacrificou, e Deus se agradou dele, e então se agradou da oferta dele. Deixa eu olhar para o meu irmão Abel e aprender com ele. O que ele fez? Ele teve sentimentos. Onde há sentimento, não há sabedoria. Mas onde há sabedoria, não há sentimentos. Porque quando eles aparecem, a pessoa, não, isso aqui não me serve, isso aqui não me acrescenta, isso aqui não me agrega, não aceito, eu rejeito agora. Ah, meu irmão é meu problema. Não, meu irmão tem a vida dele. Meu irmão tem as obras dele. E eu vou observar e ver o que é bom nele, vou pegar, vou aprender, vou imitar, vou reproduzir. Não foi isso que o Caim fez. O Caim foi tomado por sentimentos, dominado pela inveja, e a inveja gerou o que nele? Ira. Ficou irado com o irmão e Deus ainda o alertou, hein? Ó, cuidado, que você está aí, o pecado quer dominar a sua mente, mas é você que deve dominá-lo. E aí ele pega, chama o irmão, leva o irmão para o campo e mata o irmão. Arruinou com a vida dele. Às vezes uma atitude, uma decisão errada arruína com a vida da pessoa. Arrebenta com a vida da pessoa. Faz a pessoa ficar muito mal.
perder o destino dela. Aí nós temos o Esaú. Esaú é aquele, né, que o pai via amargura nele. Foi o Esaú, né, o antepassado de quem? Amaleque. Amaleque, amargura. Então você vê que vai vindo, vai acumulando, né, as coisas, vai acumulando. Por isso que é importante a gente detectar, não só da gente, qual tipo de sentimento é a nossa inclinação emocional. Que tipo de sentimento ruim, negativo, pesado, você costuma sentir mais, ser mais tentado? É como se fosse um empurrão, né? Para que lado você é mais empurrado? Você é invejoso? Você é aquela pessoa amargurada? Que pouca coisa você já se sente rejeitado por alguém, excluído. Atitudes comuns levam você a se sentir isolado e aí você contribui ainda mais para isso, você se isola ainda mais. Opa, estão me isolando, então eu me afasto. Ou não, pode, não, fica firme, hein? Tem gente que na vida dela, ela já está assim, ó, é isso aí, ó, pronto. Maravilha o logo da igreja, né? Mas imagina que não tivesse só a tela preta aí, ó. Aí alguns vão falar assim, ó, fica olhando para a imagem. Alguns vão falar assim, ó, o diabo agora está querendo gritar e impedir você de ouvir o culto. Vai falar assim para você, não, mas fizeram isso comigo. Mentira. Olha aqui, ó, o poder que você tem, ó. Ó o poder que você tem, ó. Ó o poder que você tem, ó. O diabo não pode te impedir de fazer isso aqui, ó. Ó, de você voltar para o centro da sua vida. Não se engana não e não se deixe enganar. Ninguém fez isso com você, o que você viu agora há pouco. Você fez isso com você. Ah, a amargura fez isso comigo. A amargura que você aceita. A amargura que você permite. Lembra daquela frase épica que o Jacó, não, o Isaac falou para o Esaú? Essa frase ela deve reger a nossa vida. Aqueles que estão se sentindo de alguma maneira pelo que não lhe deram, não lhe fizeram, não lhe ajudaram, não contribuíram com ele, que o excluíram, que o prejudicaram, que o injustiçaram. Lembra da frase de Isaac? Ele disse para Esaú, quando você não aguentar mais, quando você não estiver aguentando mais carregar, você estiver até encurvado, você vai fazer o quê? Vai tirar o jugo dos seus ombros e vai se livrar deles. Quer dizer, não é alguém que coloca isso em você, é você que deixa isso nos seus ombros. E aí você está aí, ó, você está encurvado, você está pesado, você é aquela presença pesada para as pessoas. Você é aquela pessoa insatisfeita com a vida, com o teu presente. Por que uma pessoa é insatisfeita com o presente dela? Porque quando o passado era o presente, ela não fez o que ela tinha que fazer. Ela ouvia, mas ela não fazia. Ela ainda ficava olhando para os outros, o que estão fazendo, o que estão me dando, será que vão me dar o que eu acho que tem que me dar?
Será que estão sendo justos comigo como eu julgo que deveriam ser justos comigo? E ela não fazer, e ela não dar, e ela não derramar o que ela devia derramar. Opa, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Vou pagar o meu preço. Vou valorizar o que eu sou. Vou valorizar o que eu recebi. Vou valorizar o que eu já tenho. Porque é a partir do que eu já tenho, o reconhecimento, é que eu recebo mais. Eu primeiro retenho algo, para depois eu ter aquilo multiplicado. O Esaú, por sentimento. Sabe aquela revolta? Eu estou com fome, chego cansado. Olha, uma coisa que eu venho aprendendo é que isso aqui, ó, essa mistura aqui é uma bomba na vida da gente. É uma bomba. Quando eu fico alguns dias, a gente acorda muito cedo aqui. Então, a nossa luta, o esforço nosso, o desafio é não dormir muito tarde. Porque tarde a gente dorme. Né? Aqui a gente não dorme antes das 10. Em dias que tem culto à noite. Mas ninguém que está aqui agora nesse culto acorda depois das 5. Então, dependendo do dia eu acordo às 4, dependendo do dia às 4:30. Se perder a hora, você fala assim, se perder a hora, 5 horas. Perdi a hora, 5 horas. Aí é aquela correria, tem que pedir para ó, me espera aí e tal. Esse é o perder a hora. Imagina a gente que acorda, que nem acordou ainda, né? Que vai assistir esse culto lá pelas... Que hora que entra no ar o culto, Jonas? Esse aqui? Que hora que eu quero dizer que ele vai ser o culto gravado? Hã? 1h da tarde. Tem gente que vai assistir o culto à tarde. Aí vai falar, nossa, olha, quando ele pregou isso aí eu estava dormindo ainda. E tem gente que vai falar, hoje eu acordei cedo, acordei 8:30. Então, por exemplo, tem dias que a gente acumula. Você dorme um dia muito tarde. Aí, às vezes, a alimentação não é a ideal. Sabe, aquele dia que você tem mais correria, não é porque falta o alimento, é porque às vezes você está na correria. Eu, particularmente, quando eu estou com muita coisa, correria e tal, você acaba não comendo, né, tudo. Às vezes você está com uma coisa aqui, outra ali, sai, faz e tudo. Você só come alguma coisinha e vai. Então você mistura. Dormir mal, comer mal é uma bomba. Então eu, particularmente, por exemplo, eu fiz isso hoje. Geralmente eu faço isso aos domingos. Quando a semana ela é muito sobrecarregada, dá um determinado horário, domingo, eu já aviso a Iana e a Linda, ó, vou deitar, não me chama para nada. Não tem filme, não tem comida, não tem... Eu preciso dormir. Então eu vou deitar ali 8 da noite, por exemplo, para acordar no outro dia, até porque na segunda a gente acorda às 3. Então, dormir 7 horas ali vai ser uma maravilha. Eu falo, meu Deus, vai ser poderoso, porque aquilo vai me recuperar. Eu não vou estar numa condição de acúmulo de noites de 2 horas de sono, 3 horas de sono. E aí tem aquele dia que você está num jejum, tem um propósito da igreja, e aí aquele dia que você fica muito tempo no sol, que é muito calor, muito quente, muito úmido, né? O sol, você vai percebendo teu corpo acumular fadiga, cansaço. Você vai acendendo aquelas luzinhas no painel, né? Acende uma amarelinha, aí acende uma laranja, acende uma vermelha, acende 2, acende 3. Está falando, vai parar, vai ter problema. Alguma coisa vai dar errado.
Você está aí com uma dor na coluna, vai aumentando. Você está puxando uma perna. Você está tendo dores, pontadas na cabeça. Você está com um problema. Você está mal. Você está o dia inteiro que você está caindo, dormindo. Você está... Peraí, alguma coisa eu vou fazer. Então, eu entendo quando está faltando alguma coisa para mim. E o que eu faço? Eu acrescento. Tem gente que resolve problema na vida dormindo. Não, e não me usa como depois o bode expiatório da sua vida não, viu? De repente você fala, ai, tá vendo? Eu preciso dormir. Durma à noite. Pega aquele dia que às vezes você fica assistindo filme até tarde, que você pega uma série para assistir 2, 3 episódios e vai dormir em vez de ficar no entretenimento. Dorme cedo. De repente, você é o tipo de pessoa, como nós, aqui a gente não consegue dormir 8 horas. 8 horas é um sonho. Mas tem um dia que eu consigo. Que se eu deitar ali... Por exemplo, já teve dias de eu deitar às 7. Teve domingo de eu deitar às 7 da noite para acordar às 3. 8 horas, ó que maravilha. 5 do domingo, mais 3 da segunda. Aí você vai passar aquele dia que você está renovado. Tem dias, ontem, por exemplo, eu tive uma sequência de dias aí que eu dormi 2 horas a semana. E não dá para ser no outro. Ah, deitei às 3 da madrugada. Teve dias de deitar às 3. Acordei às 5. Já quase perdendo a hora. Passa 2 dias. Você deita 1h30 para acordar às 5 de novo. Vai acumulando, você vai percebendo. Opa, eu estou mais lento no raciocínio. Estou mais cansado. Tá difícil tal coisa. Meu organismo está mais lento. Estou perdendo força. Espera aí, eu não esperei chegar no domingo. Ontem mesmo deitei mais cedo. Não teve culto à noite. Tem gente que não dá o que precisa dar. E aí, 2 coisas erradas. Ou a pessoa, ela acredita em milagre quando é possível ela alterar as suas situações, Deus não vai fazer milagre nesses casos. Senhor, eu vou ficar à noite, aí eu tenho a quinta noite, eu vou ficar assistindo um filme, depois eu vou emendar no outro, vou ficar assistindo uma série, vou ficar vendo vídeo lá no YouTube, até eu não aguentar mais. Mas eu vou acordar na sexta, eu vou estar renovado, porque o Senhor vai me dar um renovo. Deus, não vou dar não. Eu te dou sabedoria. Usa sabedoria. Você aí pode descansar, descansa. Eu estou sentindo isso, aquilo, outro. O que você está comendo? De repente só está comendo porcaria. Você não tem energia. E sabe uma coisa que a gente precisa de muita energia? Aqui, ó. Se você não tem energia para o teu cérebro, você tá lento de raciocínio, você está esquecendo as coisas, você tá mal. Você não tem criatividade, não pensa coisas novas, você não resolve problemas. Porque tem problema que a gente resolve com o cérebro. Você olha, você analisa, você pensa, você lembra de coisas que já foram ali o material que você precisa para essa próxima. Foi assim que eu resolvi. Foi desse jeito que eu fiz a última vez. Desse jeito que eu fiz não deu certo. Então, isso aqui eu sei que não é uma opção. Mas eu preciso estar bem. Cuida do templo do Senhor. Quem destruir o templo do Senhor, quem destruir o templo do Espírito, o Senhor o destruirá. Por que tem tanta gente mal? Por que tem tanta doença no mundo? A doença, ela é uma consequência do pecado que as pessoas fazem com o corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem dados que nunca saem, nunca são
explorados. Mas tem gente que peca com partes do corpo, partes íntimas do corpo. Eu já fiz trabalho em hospital e eu lembro que na época que eu fazia trabalhos, tinham alas específicas de algumas doenças específicas. E quando a gente ia e chegava naquelas alas, às vezes nem podia entrar, né? Mas aí você falava com enfermeira, você falava com médicos, e eles explicavam para nós o porquê que aquelas pessoas estavam lá, qual era o tipo de doença, o que estava afetado naquelas pessoas, o estado que aquelas pessoas estavam. E aí a gente vê e entende, a pessoa usava isso, agora é isso que está dando problema na vida dela. A pessoa, ela não respeitou os limites, agora ela queria, né, estar bem, mas ela não tem como estar bem. A gente precisa ter isso. Precisa lembrar. Precisa se ajudar. Eu me ajudo. Eu não posso, derruba agora você que ainda tem aquela mentalidade que espera do marido, da esposa, da mãe, do pai. O pai, né? Se a gente for falar de pai aqui agora, tem gente que vai chorar, vai lamentar, vai reclamar e não vai sair do lugar. Olha para cima. Quando a gente fala de pai, olha para cima, olha para Deus. Lembra de Deus, você tem Deus. Tem gente que pensa isso do filho, da filha, principalmente os bem-sucedidos. O quê? Tem que me ajudar. Não, ninguém se ajuda mais do que você mesmo. Ninguém tem o poder de te ajudar tanto quanto você. Mas eu não sou isso. Mas eu não sou bom em tal coisa. Você está vivo? Você está me ouvindo agora e conseguindo compreender o que eu estou falando? Quem está, levanta a mão. Maravilha. Se aí na tua casa, você deve ter levantado a mão também. Se não levantou, você não está cumprindo ordem simples, então você não está me compreendendo. Você que está no carro também, viu? Eu não pedi para você digitar um texto imprudentemente, só levantar a mão, tá no volante aí, Seja fiel aí, faz assim, né? Entendeu? Aí a pessoa, eu não estou vendo, mas está ouvindo. E você deve ter imaginado qual o movimento que eu fiz com a mão. Levantei a mão. Porque eu sei que tem bastante gente agora, eu acho que a maior parte das pessoas do Brasil estão ouvindo dentro de um carro, indo para o trabalho ou para a escola, né? Levar os filhos. Eu tenho consciência disso. Então tem gente que ainda tem aquela mentalidade, alguém devia ter feito, alguém tem que fazer para mim, alguém tem que me dar, alguém tem que me ajudar. Essa é a mentalidade que tinha o Esaú, da amargura. E é o que leva a pessoa a se sentir de uma maneira a desprezar o que realmente ela tem de bom, que ela que é diferenciado. Ela ignora, ela despreza, e o que você despreza, você perde. Não foi isso que Esaú fez? Ele desprezou. Desprezou a primogenitura dele. Dentro da primogenitura estava a promessa. A promessa de Deus para ele e para os descendentes dele. Quando ele despreza a primogenitura, ele abre mão da promessa. Aí alguém sensível, sentimental, diria assim, mas ele falou uma frase. Deus não vê assim. Quem diluiu e diminuiu o poder que a palavra tem, nunca foi Deus. São as pessoas que são incrédulas. É só uma frase. Não, nunca é nada só uma frase. Nunca é só uma frase. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E onde estiver o seu coração, aquele
será o seu Deus, porque é ali que está o seu tesouro, é aquilo que para você vale. Então, quando chega ao ponto de você falar, você está proferindo o que você acredita, na verdade. Está proferindo o que você acredita. E o que você tem falado? Será que as suas palavras não são como as de Esaú? Palavras derivadas de amargura? Do que não fizeram, do que não te deram? De desprezo? Desprezo por algo, por alguém, por uma situação? Desprezo pelas instituições que Deus colocou você? Qual a primeira instituição que a gente vive? A nossa família. A família de onde nós saímos. Tem gente que sempre está reclamando. Ah, meu pai, minha mãe não queria, não é bom, não gosto, não admiro. Até perder. Aí perde, ah, minha mãe, ai que saudade. Ah, meu pai, ai que falta que me faz. Aí você entra em outra instituição. A escola do caráter. A faculdade da pessoa torta ficar endireitada, que é o casamento. A instituição do matrimônio. E aí a pessoa, né, como diz Paulo, que a pessoa ali ela pode, se ela não adquiriu com a mãe, com o pai dela, ela pode adquirir um caráter agora com uma pessoa que geralmente costuma ser bem difícil, né? Apesar das delícias, da cumplicidade, da amizade, né? Do casamento, tem também os desafios. Dividir espaços, lugares, coisas. Porque o casamento é onde, pelo menos, por horas a fio, você divide uma cama com uma pessoa, né? E aí muita coisa divide, né? Divide a cama, divide o banheiro, divide o quarto, divide ali, divide até o que não era para dividir às vezes, né? Tem coisa que é só tua, mas a pessoa vai lá, pega, usa, deixa fora do lugar. Quando para de usar, não está do jeito que pegou também. Para alguns isso já é um teste, né, diário, às vezes até horário. Ah, mas não é a pessoa, não é o que fazem com você, não é o que não fazem para você que deviam fazer. Lembra, ninguém se ajuda tanto quanto eu me ajudo. Isso não deve ser só uma constatação, no sentido de que eu posso me ajudar, mas deve ser uma verdade que você deve ver. Ninguém se ajuda tanto quanto eu me ajudo. Eu faço o que é certo, eu penso bem, eu busco a Deus, eu ouço a Deus, eu dou condições a Deus de me abençoar. Eu me ajudo mais. O Esaú não se ajudou. Movido pela amargura, ele abriu mão, ele soltou a coisa mais importante que ele tinha até então, que era o direito de filho mais velho, que era a primogenitura, que ele desprezou e a preço, não foi nem de banana, hein? A gente descobre uma coisa inferior à banana, que é o que as pessoas, pelo menos na língua portuguesa, usam aquela expressão, né? Isso aí foi vendido a preço de bananas. Então estamos aqui agora constatando algo mais barato que as bananas, as lentilhas, que foi o preço que o Esaú vendeu o direito de primogenitura dele ao Jacó. Não foi isso? Um prato de lentilhas. Você já pensou? Tem gente que agora ficou até vermelha. Ó, igual Esaú. Você vai falar, por quê? Porque está constatando que está vendendo, está entregando sua paz. Começa pela paz, né?
Tem coisa que você está perdendo sua paz por causa de algo que é tão irrisório, tão barato. Preço de lentilhas. Não é literalmente na sua vida, né? Você não está trocando por lentilhas. Mas tem gente que é por comida, que está tendo cada problema com alguém. É por, igual eu falei, é por conta de chinelo, de tênis, de roupa, de lugar, de toalha. Ô, toalha! E não fala, não, mas é porque eu não gosto, é porque eu sou toda organizada, é porque... Tá bom. Ah, porque tal pessoa falou, ó, você está acima disso. Não deixa os sentimentos conduzirem, determinarem, definirem a sua vida. Não deixa os sentimentos definirem a sua vida. Ah, não, é porque você está amargurado. Tira a amargura. Não, eu não sou isso. Eu estou tirando esse jugo, ó. Tira aqui, ó. Estou tirando esse jugo aqui dos meus ombros. Eu não vou viver assim. Eu não vou viver assim. Eu decido agora, eu tomo a decisão. Eu não vou viver assim. Eu não vou desprezar o que é bom da minha vida e ficar apegada ao que é ruim, ao que é pesado, ao que está estragado. Eu vou me ajudar, eu vou pagar o preço. Eu não vou fazer como essas pessoas. Eu não vou deixar o sentimento de agora definir a minha vida. E ó, eu falei de 2. Eu tinha mais uma lista de 23 pessoas que tomaram decisões do mesmo jeito aqui, ó. Precipitadas, decisões desacertadas, sabe, desproporcionais, decisões emocionais. Falei de 2. E vou ficar neles porque é o suficiente para agora, para o nosso tempo. Mas quem sabe depois eu continuo nessa série aqui, ó, falando de outros aqui, mas eu vou dizer quem era para você. De repente, se eu não falar mais o assunto, aí você vai lembrar do que cada um fez, só de eu citar o nome. Falei do Caim e do Esaú, ainda falaria do Moisés, que foi dominado pela ira. Quando o povo de Israel murmurou, a gente pregou sobre isso esses dias. Lembra? Ele se deixou levar pelo que o povo estava sentindo. E uma das coisas que o povo estava sentindo, o que era? Insatisfação com a vida que tinha. E aquela era a melhor vida que aquele povo podia ter. Porque aquela era a vida que Deus estava conduzindo. Muito melhor do que aquela vida que eles estavam vivendo no Egito. Aí, o Moisés, num momento de insatisfação, Deus manda ele falar com a rocha, o que ele faz? Quantas vezes? 2. Que significa, não basta o que eu fiz, eu tenho que ir lá e confirmar o que eu fiz de errado. Eu tenho que ir lá e confirmar que eu vou realmente agir pelo sentimento, pela emoção, e não agir pelo Espírito. Podia falar do Sansão. Ô, Sansão! Tem Sansão aí ouvindo? Eu quero a Filisteia. Não, meu filho, não, tem mulher boa aqui. Não, meu filho, tem quantas israelitas aqui, meu filho, que tem? Mulher de Deus, mulher que tem família, mulher que tem, né, aqui histórico, mulher que teme o Senhor. Não, mas eu quero aquela ali. Ouve. E aqui a gente pode falar literalmente do problema de Sansão. Essa carência, tanto a emocional por alguém, que se você estiver cego, você vai amarrar a sua vida, você vai arruinar com a sua vida por meio da sua vida sentimental.
você ouve direto aquela frase da bispa: errou no casamento, errou na vida. Se errou no casamento, errou na vida. Aprende com gente mais velha. De repente você tem um exemplo na sua casa. Você pode ter sua mãe, você pode ter seu pai. Tem gente entre nós que tem um pai e uma mãe que casou mal. E a gente não pode ignorar quando a gente percebe que o pai e a mãe da gente é um casamento que não foi um bom casamento, não foi uma pessoa... Você vê às vezes uma disparidade entre um e o outro, isso não é para a gente ficar assim não, viu? Ó, não, eu não estou vendo. Não, eu estou vendo. Eu estou vendo, se eu estou vendo, eu estou vendo, eu não vou ignorar. Às vezes você tem aquele tio, a gente sempre tem um tio, né? Ou uma tia que você vê que casou muito mal. É ou não é verdade? Eu tenho alguns, não tenho um só, não. Você vê aquela tia que é uma maravilha, e aquele tio que é um pé, né? Um pé em qualquer lugar ruim da sua vida aí. Sabe, aquela pessoa pesada, para trás, negativa, devagar, é pessimista, como se diz, é o fardo que alguém carrega. Às vezes você cresceu vendo aquele fardo, você pensa, meu Deus, né? Você não entendia ainda espiritualmente, você pensava, puxa vida, o que aconteceu com a minha tia, hein? Por quê, hein? O que será que a minha tia viu nesse cara aí? Ou o contrário, né? Puxa, meu tiozão, que legal, o cara é legal demais. Nossa, mas aquela mulher ali aquela mulher é uma megera, né? Aquela mulher ali é uma... Que mulher chata. Ô Senhor, coitado do meu tio. Olha, que sofrimento desnecessário, né? Às vezes você pergunta para os seus pais, o tio sempre foi assim, triste? Não, ó, seu tio era legal, era para frente, até conhecer a fulana, aí acabou a vida dele. Casou, pesou a vida dele, depois veio os filhos que ele teve que cuidar, teve que correr, e ela não fazia nada, era um peso. Olha e veja, não ignora não. Observa, peraí, aconteceu perto de mim, aconteceu aqui, ó, nas imediações. Se eu não tomar cuidado, pode acontecer com quem? Comigo. E você já tem que falar já. Você tem que falar para os seus filhos, conforme eles vão tendo idade, você tem que mostrar. Ó, se você tem alguém na tua família, isso não é fofoca não, isso é instrução. De repente você tem um irmão agora, não é nem tio mais, não é nem tia, agora é irmão, cunhado, cunhada, que está perto ali do seu filho. Você tem que mostrar, filho, você está vendo aquele casamento ali, ó? Filho, você está vendo aquela pessoa ali, ó, você está vendo? Às vezes sabe quando tem festa, quando tem encontros, né, de família, que sempre, não tem sempre aquele casal que dá show, né? Não é um bom show, não. Não é aquele que a gente pagaria o ingresso para assistir. É aquele que a gente pagaria, às vezes já está pagando para não assistir, para não ver. Aquela pessoa que vive endividada, pedindo dinheiro, aquela pessoa que está todo mundo em volta falando da vida dela. Olha aí, tá vendo o que acontece? Ó, de novo, sabe? De novo. Você tem que pegar e mostrar. Ó, você está vendo aquilo ali? O que você pensa disso, filho? Filha, o que você pensa disso? Ah, é feio, né, papai? Ah, é feio, né, mamãe? Ah, eu acho ruim. Ah, eu não acho bom. Então, ó, observa. Porque tá vendo, ó, são parentes nossos, está perto. Está perto. Aconteceu aqui perto, ó, tá vendo? Ó, nós de tempo em tempo estamos a metros de distância. Ó, olha para aquela tia ali tua, ó, que tem N filhos. Com quantos pais? Ter 2 filhos com um pai, 3, 4, 5, ter 6, 7.
O que eu mais já vi até hoje foi uma pessoa que tem 8 filhos, que eu conheci pessoalmente. Nunca conheci alguém que teve mais de 8 filhos. Eu não conheci. Eu sei que teve gente. A mãe do meu avô tinha 21 filhos. 21. Meu avô tinha 21 irmãos. Aliás, 20 irmãos. Mas eu não conheci a minha bisavó, né? Eu nasci, ela já tinha morrido. Mas eu ouvi falar agora que eu conheci nesse tempo 8. Uma coisa é uma mulher ter 8 filhos com um homem. Outra coisa é ela ter 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5. E às vezes um desses filhos nem sabe quem é o pai nem a mãe. Você tem que pegar teus filhos e mostrar esses exemplos, viu? Você tem que fazendo isso e mostrar, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é o padrão. Às vezes você é essa pessoa. E você tem que ter a humildade e a hombridade com os teus filhos, dizer, ó, eu errei. Eu errei. Não tenho orgulho disso. Não assim me animo com isso. Isso aqui eu cometi esse erro, ó, eu quero que você saiba desde novo, porque eu quero que se algo na tua vida chegar perto disso, você tem que lembrar, isso não é bom, isso não é legal, isso não é correto, isso não é algo que meu pai se orgulha, que minha mãe se orgulha. Ele não conhecia Deus, ele não tinha uma vida com Deus, ele não era sincero nessa época, ele errou, mas ele se arrepende, ele me falou, para eu não fazer igual ele, para eu não cometer o mesmo erro dele. De repente você é a pessoa. Você teve mais de um casamento. O dia que eu tive que falar isso para minha filha foi um dos piores dias da minha vida. Que eu sentei com ela ali e falei, filha, ó, isso aqui é uma coisa que eu me envergonho. Isso aqui para mim é assim, é o fel que eu tenho que tomar. Cada vez que eu tenho que lembrar disso, que eu tenho que falar desse assunto. E eu passei para ela aquilo como algo errado, algo que foi um erro na minha vida, foi uma atitude, foi assim, algo que eu vou carregar. Eu falei, ó, tá vendo? Não é assim, não pode ser assim. Não, a gente não aponta só para os outros. E, tá vendo? Ele é errado, eu sou... Não. A primeira coisa que você quer ensinar bem um filho é quando você diz, quando você erra, ó, eu estou errado nisso aqui, viu? Isso aqui que você viu não está errado, não é o padrão. Mas não fala só que você errou, mostra que você saiu do erro também. Está entendendo? Porque o que adianta você falar, errei, mas agora eu vou continuar. Então, meu pai falou, minha mãe falou, mas se é errado, por que ele continua fazendo? Como é que um pai fala para o filho? Assim, né? Filho, você não pode fumar, viu? É ruim para a saúde, tá? Espera aí. Não pode, eu não estou fazendo. Eu estou tirando também. Filho, não beba. Mas de vez em quando, na festa, no Natal, no Ano Novo. Quando tem um evento da empresa, está todo mundo bebendo. É só agora, é socialmente. Não, é ruim sempre. É errado sempre. Quando alguém te devolver um troco, mas aí você vai negociar, você pega a parte da pessoa, não, passa para frente. Olha, observa os sentimentos. Se você é uma pessoa que age por sentimentos. Falei do Moisés, falei de Sansão, a vida sentimental, que a gente já ensina para os filhos. Mostra, aponta. A igreja é um exemplo disso. Tem gente na igreja que você vê que o calcanhar de Aquiles da pessoa é a vida sentimental. Tem gente que, infelizmente, a gente viu chegando solteira, era uma pessoa. Aí aproximou de alguém que não era a pessoa certa e foi avisado, alertado, não faz isso. Não, essa pessoa... Não, mas está na igreja. Estar na igreja é um passo, não é a caminhada. Não é a jornada concluída. Espera, deixa a pessoa caminhar, vamos ver. Vamos ver se ela vai seguir, vai continuar. Vamos ver a mudança. Vai mudar. Espera aí, você está falando pela pessoa e nem com ela você está ainda?
E se o objetivo da pessoa era só encontrar alguém, agora não precisa nem mudar. Ela vai entender que Deus já fez tudo na vida dela que ela queria. Saul, precipitado, impaciente, emoção, sentimento. E aí a gente tem Jonas, que ficou ali profundamente irado quando o Senhor perdoou Nínive. O Pedro, medroso, medroso, que por autopreservação negou Jesus 3 vezes. E aquilo lhe pesou, hein? Judas, cobiça. Eu vou ficar agora 30 moedas de prata mais rico. O que serviu? Para que serviu aquele dinheiro? Ele podia ter recebido depois aquele dinheiro. Mas, não daquele jeito, não naquela hora, não daquela forma. Eva, Adão, que trocaram o sentimento, pegaram a própria cobiça também da Eva pelo fruto. E o Adão, aquele homem mole que vai saber o que ele sentiu por Eva, compaixão, pena, dó. Não vou deixar ela sozinha. Mas peraí, ela decidiu isso aí. Ela passou por cima de algo que ela sabia e comeu. Ele podia ter dito, você comeu, não mandei você comer, disse para você não comesse, porque o Senhor disse para mim para que não comesse. Não te acompanho nisso. Mas é a minha mulher. Deus não deu uma mulher para ele? Que foi companheira? Sim ou não? Deus não podia ter dado outra? Companheira também? Sim ou não? Ela quer morrer, deixa ela morrer. Não vou morrer com ela, não. Aí aqueles que vão dizer, não, mas ele foi o homem, um companheiro, ele foi... Em nenhum momento nós temos a aprovação de Deus para aquela atitude do Adão. Não é esse tipo de homem que ninguém tem que ser. O tipo de homem que se a mulher pular num abismo, ele pula atrás dela. Isso é coisa de filme muito mal feito, mal produzido, com um roteiro fraco. Porque um filme bom não vai ter uma cena dessa. Sara, que não aguentou esperar, ansiedade. Vai lá, se deita com a minha serva egípcia e vai lá ter um filho com ela. Jacó, espertão, enganou, enganou o pai, enganou o irmão. Aí depois foi correndo para os braços do tio. E o que ele viveu com o tio dele? Para cada engano dele, para o pai e para o irmão, foi 7 anos, né? É ou não é? 7 anos. Aí você vai falar, não, ele trabalhou 7 anos pela Raquel e 7 anos pela Lia. Mas a Lia ele nem queria. E a Lia foi a que ficou com ele até o fim da vida. Tem coisas que duraram para o Jacó 14 anos e tem coisas que durou a vida inteira. Os irmãos de José, aqueles 10 irmãos, porque o Benjamim não fazia parte daquele grupo ainda, gente também invejosa, o ódio. Pensa alguém que odiou foram os irmãos de José. Vamos matar ele, vamos ver o que vai ser feito dos sonhos dele. Cuidado com o ódio. A Bíblia trata o ódio como homicídio, assassinato. Faraó, coração endurecido. Cuidado se você não é aquela pessoa que teu coração está endurecido. E as consequências dessa dureza de coração. O Arão, fraco, cedeu às exigências, às pressões, fez aquele ídolo, o bezerro de ouro lá no Egito.
Depois nós temos os filhos de Arão, que foram impulsivos e ofereceram o fogo estranho. Os israelitas no deserto. Temos o Aminon, que quis porque quis, não controlou seus impulsos e cometeu aquela tragédia com a irmã dele. Roboão, o homem que não teve a sabedoria, que a vaidade, agora sou eu, é minha vez, eu vou fazer melhor que o meu pai. Eu vou fazer, mas o que eu trabalho? O que eu construo para fazer melhor que o meu pai? Perdeu 10 tribos, a grande maioria do reino de Israel ele perdeu por conta dessa vaidade, aquela busca pelo poder. Mical, que desprezou quando Davi foi dançar lá com a arca que desceu ali, ele estava ali naquela alegria, e ela mais preocupada com um padrão que ela estabeleceu na mente dela de imagem, do que com aquilo que representava todo aquele movimento do no momento marido dela. Mical amarrou a vida dela. Mical não produziu literalmente, não gerou literalmente descendente para Davi. Ela não fez parte da descendência de Davi com nenhum filho, porque ela desprezou o marido dela. A atitude do marido dela para com o Senhor. Acabe, o deprimido, que a depressão dele gerou morte, e aquela morte repercutiu em toda a casa dele, na descendência dele. A Jezabel, uma mulher cheia de ira, de ódio, ressentimento. Uma mulher rebelde que foi corrigida, que foi avisada e que não recuou da sua rebelião. Uma mulher que tomou a rebelião como seu padrão de vida. Rebelião é igual a inveja. Se quando chega até a sua mente, não é nem o coração, não. Quando chega à sua mente, se você não rejeita aquilo, opa, eu não aceito esse sentimento. Eu não aceito isso. Eu não sou essa pessoa. Se você não rejeita a rebelião, ela te domina e ela devasta com a sua vida, como a inveja faz também. Enfim, é uma lista extensa e ainda tem mais que a gente podia ter pego e separado aqui e explorado, mostrando que pode, se aconteceu com pessoas, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quantas dessas coisas aqui que a gente já viveu, que nós ouvindo já nos identificamos, e que a mensagem é: você está vendo aqui os sentimentos. Na verdade, você está ouvindo sobre o poder que os sentimentos têm sobre a vida de uma pessoa. Não defina e não deixe que a sua vida seja definida por sentimentos. Pegue e se apegue à palavra. Tome decisões pela palavra. Siga o caminho da palavra. Não siga o fluxo de sentimentos que já existem na sua família. Não siga um destino que você viu gente já seguindo porque agiu emocionalmente. Age espiritualmente. Receba a palavra e viva pela palavra. Porque é pela palavra que a gente ouve a voz do Espírito. E a voz do Espírito vai nos conduzir para o destino que Deus tem para nós. Um destino de bênção, de cura, até das enfermidades da alma que os nossos familiares trouxeram para nós. E quantos de nós somos e fomos curados por rejeitarmos os sentimentos, mas nos abrirmos para o Espírito. E é isso que Deus tem para nós. Coloque-se de pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração.
O que o Senhor tem para nós é uma vida plena. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E viver por sentimento não vai trazer junto a abundância para a sua vida. Viver pelo Espírito te leva e conduz a sua vida a ser abundante. Porque essa foi a vida que Jesus, ele teve e que ele nos ensina a ter também. Vamos pedir ao Senhor em nome de Jesus que com essa mensagem nos ajude a ver, a detectar as emoções que ainda estão nos conduzindo e que devemos agora parar, interromper esse tipo de vida para então vivermos uma vida poderosa, para termos uma vida abençoada, para desfrutarmos de uma vida abençoada como o Senhor tem para nós. E essa vida não é baseada em sentimentos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada pessoa, começando por mim. E eu peço que o Senhor nos ajude a beber do Espírito dessa palavra. E ele não é baseado em sentimentos, em emoções. Ele não é, meu Deus, baseado nas emoções. Ele é baseado na fé. Esse Espírito, meu Deus, é o que nos ajuda a reter, a interromper, a parar processos que se iniciaram por sentimentos e emoções. Eu peço ao Senhor agora, nos ajuda, porque sem o Senhor não há nada que nós façamos que seja bom. Sozinhos, com autossuficiência, ou mesmo, como nós vimos aqui, por autopreservação. Não há. Mas eu peço que o Senhor venha, que o Senhor se manifeste, que o Senhor, meu Deus, nos ajude, que aconteça agora libertações, meu Deus, já pelo entendimento dessa palavra, pessoas que perceberam, opa, eu estou parecido com isso, eu estou vivendo assim, eu não quero, Senhor me ajuda, e eu concordo com essa oração, e eu declaro que ela receba a força agora para interromper, para não ser como uma dessas pessoas nestes momentos da vida delas, em que fracassaram, em que perderam muito, em que foram, meu Pai, pessoas submissas, inferiores às emoções que tinham. E a palavra para todas é a que o Senhor deu a Caim. Você deve dominar isso, mas não ser dominado por isso. Seja o remorso, a inveja, a cobiça, o ódio. Esses momentos sentimentais, a carência, a inferioridade, os impulsos. Você não pode ser dominado, mas você deve dominar. Seja forte. Receba de Deus agora ajuda. Receba do Espírito Santo agora ajuda. Eu declaro que o Senhor derrame unção sobre cada um de nós agora, para resistirmos ao mal, para resistirmos ao pecado que vem dessa forma emocional, sentimental. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que o Senhor derrame sobre nós do teu Espírito. Venha ao nosso encontro. Liberta pessoas nessa manhã. Liberta, Senhor. Que agora que ela viu, entendeu, percebeu, que ela seja livre disso e que ela seja abençoada, que ela seja fortalecida
E que essa força lhe ajude agora a sair de prisões e cadeias em que ela esteve, algumas até por anos, uma vida inteira. Que ela seja livre, que ela seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.